Paz e graça. Graça é paz. Paz é graça. Aleluia. Louvado seja Deus. Que bom estar aqui. Muito obrigado, pastor Evaldo. Quando me convidou, disse que estaria fora. E por isso eu aceitei. Aí agora ele me apronta essa. Senta ali atrás. Então tá bom. Vamos abrir nossas Bíblias. Quero que você abra comigo na primeira epístola do apóstolo Paulo. Quase um trava-língua isso, né? Quando eu era pequeno na escola tinha uma tal de língua do P. A epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Nós vamos ler um versículo para iniciarmos nossa caminhada com a palavra de Deus nessa noite. Um versículo grande, versículo extenso, difícil, mas nós vamos repeti-lo até todo mundo conseguir sair daqui com ele decorado. Combinado assim? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5, está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Na primeira carta, capítulo 5. Enquanto você vai achando aí 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu quero agradecer a Deus e agradecer a oportunidade ao pastor Evaldo. Muito obrigado, pastor. Obrigado mesmo, é uma honra. Eu estou de férias desde o dia 1º, com a minha família, e nós temos aproveitado muito, mas esse convite já tinha sido feito há bastante tempo, e mesmo estando de férias, estamos aqui pregando, é porque eu acho que pregar não é um trabalho, pregar é um prazer, é um privilégio. Então, muito obrigado, pastor Evaldo, por esse grande privilégio de estar aqui com essa igreja tão relevante nessa cidade. Estou com a minha esposa e com o meu filho, que vai ficar de pé agora, essa loira linda, Ana Paula Mota Teixeira Mesa Barba Alves, Orleans e Bragança. Quem estudou história aí entendeu, né? Nome de princesa é tudo grande assim, é normal. E o meu menino, Manuzinho, fica em pé, cara. Aí, gente, esse é o Manuzinho. Vai fazer 15 anos, já está namorando. Coisa mais linda. Ela ia vir, só que foi para a piscina, perdeu a hora. Ai, meu Deus. É isso mesmo, eu sou o Manu Mesa Barba. É diferente, mas não é feio não. Manu é o nome e Mesa Barba é o sobrenome. Coisa do meu avô, que veio da Itália, mezza barba, é meia barba, é como se fosse o cavanhaque em italiano, e é o nome da nossa família, então todos os mezza barba são da mesma família. Lá na Itália, com 2 Es, pronuncia mezza, igual pizza, e aqui alguns ficaram com um Z só, mas é tudo mesmo sangue, de um lugarzinho pequenininho da Itália chamado Farnese de Mezza Barba. E lá, uma cidade pequena, mais ou menos 800 habitantes, eles têm uma fábrica de azeite e também uma fábrica de amplificadores. Se você entrar na internet e colocar amplificadores Mezza Barba, você vai ver que é um dos melhores amplificadores valvulados do mundo, onde um primo do meu avô produz artesanal e manualmente esses amplificadores. Então, esse é o diferencial da cidade lá. Faz azeite e faz amplificadores e só. Amém. Então vamos ler o versículo, gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo 17. Muito grande, muito difícil, vamos ver se a gente decora. Leia sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses 5, 17. Diz assim: orai sem cessar. Vamos de novo? Orai sem cessar. Deu para decorar? Todo mundo junto, na galeria. Pronto. Ou, como eu prefiro traduzir esse versículo,
não pare de orar. Não foi nada combinado. Eu não passei para o pastor Evaldo que eu iria pregar, ele não me encomendou uma mensagem, eu não conversei antes deste culto com o ministro Sidney, mas me parece que todo este culto estava voltado e preparado para o tema da oração. Por isso eu tenho muita paz no meu coração, de que, de fato, essa é a palavra que o Senhor tem para você nessa noite. Não pare de orar. Porque às vezes basta uma oração e o Senhor pode transformar a história, a circunstância e a realidade. Alguém já disse que se a vida cristã fosse um trem, os 2 trilhos seriam a Bíblia e a oração. Quando eu era pequeno, de vez em quando eu me voluntariava para trabalhar com o Ministério Infantil. E nós cantávamos uma musiquinha que dizia mais ou menos assim: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça, se quiser. Se quiser, aí vai subir no tom, vai embora, beleza. A gente não alcança essa nota, porque é para criança. Mas é verdade. Os 2 trilhos de uma vida cristã saudável devem ser a Bíblia e a oração. E muitos de nós nos esquecemos do básico. Seria o arroz com feijão do crente, a Bíblia e a oração. Houve, há um tempo atrás, na Inglaterra, um pastor batista, aleluia, cujo nome era Charles Haddon Spurgeon, e ele foi pastor da Metropolitan Tabernacle Church, a igreja metropolitana do Tabernáculo, no centro de Londres. Spurgeon se converteu ainda na adolescência. 2 anos depois já foi consagrado ao ministério pastoral, na pequena cidade no interior da Inglaterra. Alguns anos depois, com 20 e poucos anos de idade, ele assume aquela igreja, com cerca de 300 membros. E ele vai para Londres, e lá desempenha um ministério esplêndido. Spurgeon é conhecido pela maioria como o príncipe dos pregadores. Alguns mais entusiastas acham que depois de Jesus, ele é o maior pregador da história da igreja. Spurgeon pregava para um auditório de cerca de 10.000 pessoas, no auge do seu ministério, sem microfone, sem amplificadores, sem alto-falantes. A igreja foi organizada como aqui, num formato de concha acústica, de forma que Spurgeon pregava do púlpito que ficava abaixo dos ouvintes e todos ouviam perfeitamente sua voz. Seus sermões raramente passavam de 30 minutos e raramente ele usava mais do que 3 versículos para pregar. Mas Spurgeon batizou nada menos do que 19.085 pessoas ao longo do seu ministério. Spurgeon dava aula no seminário. Spurgeon pregava em praça pública. Spurgeon era muito requisitado e ficou conhecido como o príncipe dos pregadores. E eu sou apaixonado por pregação. E procurei a biografia desse homem para ler. E descobri um livrinho pequeno da editora Vida, do autor Steve Miller. E foi lançado em português com o nome Liderança Espiritual segundo Spurgeon. É um trecho da biografia dele, para inspirar os líderes cristãos. E naquele livrinho pequenininho eu descobri algo muito importante sobre a vida do grande pregador Spurgeon. Que o grande segredo de Spurgeon não estava no púlpito, mas no joelho. E nos nossos dias existem gigantes
nos púlpitos, gigantes nos palcos, mas anões, pigmeus na vida de oração. E eu descobri que a oração era prioridade na vida e no ministério do Spurgeon. E aquele livrinho conta algumas histórias muito interessantes. Uma delas diz que certa vez sua esposa acordou no meio da madrugada e não existia energia elétrica. E ela então, procurando o seu esposo, no século XVIII, na Inglaterra, sentiu que ele não estava ao lado na cama e começou a chamar. Em inglês provavelmente devia ser Charles, Charles. Se fosse brasileiro seria Charles. Mas como eles são ingleses, então Charles. E procurando, descobriu que ele estava de joelhos ao pé da cama. E tentou dialogar e ele não respondeu. Ela então percebeu que ele estava orando e voltou a dormir. Um tempo depois ela acordou novamente e ele não estava na cama. Um tempo depois ela acordou, o dia já estava amanhecendo. Ela foi, preparou o chá, porque em inglês não bebe café. Voltou no quarto e ele então estava de pé se aprontando. E ela disse: meu bem, tanta coisa para fazer hoje, meu filho. Não sei como é que a esposa do Spurgeon se chamava. Será que era amor? Será que era bem? Será que era preto? Porque tem isso, né? E a história diz que ela disse: você tem um dia tão cheio hoje, você precisava dormir, precisava descansar, e você passou a noite orando. E ele disse: exatamente por isso, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo. E esse é o nosso grande equívoco. Nós achamos que orar é perder tempo. Mas eu preciso te dizer que quando nós trabalhamos, são os nossos braços que se cansam, é a nossa mente que se fadiga, mas quando nós oramos, o Senhor peleja por nós. Orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo, porque quanto mais oramos, mais a vontade de Deus se manifesta em nós, no tempo certo. Como diz Eclesiastes capítulo 3, debaixo do céu tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas. A questão é se eu e você estaremos no lugar e no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus. E para descobrir isso, só em oração. Outra história diz que um amigo do Spurgeon veio do interior resolver uns problemas na capital. E então foi lá na igreja visitar o Spurgeon. Chegando lá, foi recebido pelo amigo, e eles conversaram, mataram a saudade. E o amigo do interior, da cidade pequena, daquela igrejinha que o Spurgeon começou o ministério, ficou vislumbrado, olhando a magnitude daquele templo, daquele salão, daquelas salas, de toda aquela estrutura da grande igreja que o Senhor tinha agora confiado ao Spurgeon. E Spurgeon foi mostrando, porque pastor gosta de mostrar a igreja, não é? Eu acho que tem uma matéria no seminário que chama Mostrar a Igreja, 1, 2 e 3. A gente aprende no seminário, não é possível. Porque tem um negócio assim na gente, que quando a gente recebe alguém na igreja, a gente quer sair mostrando, ó, isso aqui e aquilo ali. Aí a gente fala dos sonhos, porque ali nós vamos comprar, e nós vamos crescer, e nós vamos romper, e lá. Isso é ótimo. E o pastor que não tem isso, eu nem sei se é, de fato, pastor. Mas Spurgeon chegou para o seu amigo e disse: agora, meu amigo, eu quero te mostrar o lugar mais importante dessa igreja. Desceu algumas escadas, e embaixo da estrutura daquele grande templo tinha um grande corredor com várias salas.
E diz o Steve Miller que o pessoal apelidava aquele corredor de submarino, porque parecia um grande submarino com as portas. E no final daquele corredor, à esquerda, tinha uma pequena sala, com algumas almofadas jogadas no chão e um tapete. Spurgeon entrou naquela sala e disse para o seu amigo: este é o lugar mais importante dessa igreja. E o amigo ficou sem entender como pode uma igreja desse tamanho, com toda essa estrutura, ter como lugar mais importante uma pequena sala com almofadas. E Spurgeon disse para ele: assim como um grande navio só pode se mover pelas águas se houver lenha queimando lá embaixo, aquele grande navio lá em cima só se movimenta na direção do Senhor se houver lenha queimando aqui embaixo. Spurgeon é um grande homem do púlpito, mas o que eu descobri é que na verdade ele foi grande no púlpito porque ele era um gigante a sós com Deus. Muitos de nós queremos ser grandes e reconhecidos e bem-sucedidos e bem-aventurados, mas não estamos consagrando nossa vida em oração ao Senhor. Não estamos direcionando para a nossa vida de oração o mesmo tempo e investimento que fazemos nas outras áreas de nossas vidas. Talvez seja esse o motivo de tanta superficialidade na vida cristã contemporânea. Portanto, a minha proposta, ou melhor, a proposta da palavra de Deus para nós nessa noite, é que não paremos de orar. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco. Porque quando os recursos são escassos, a gente tem a mania de achar que pela impossibilidade, então não devemos nem orar, porque seria uma perda de tempo. Mas isso me lembra uma história que você conhece muito bem, que está no Evangelho de Mateus, e se você for bem rápido, você pode acompanhar comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 14, tem uma história muito conhecida nossa. Talvez o que você não percebeu foi o detalhe dessa história. Mateus capítulo 14, a partir do verso 19, diz: e tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, ou sobre a grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou. Abençoou os pães, e depois de ter partido, deu aos discípulos, e eles deram às multidões. O texto diz que tinha cerca de 3.000 homens naquela multidão. Só que nessa cultura, na cultura bíblica, o homem, ele é sexo masculino acima de 30 anos. Só que o texto também diz que os 5 pães e 2 peixes não vieram de um homem, vieram de um mancebo, de um jovem. Portanto, havia sim naquela multidão sexo masculino com menos de 30 homens. Não está na conta dos 3.000. Fora mulheres e crianças. Muito mais do que 3.000 tinha aqui nessa ocasião. Uma conta por baixo, eu imagino, de 8 a 10.000 pessoas. Muita gente. 5 pães e 2 peixes. Ainda que fosse aqueles pão sovado, aqueles desse tamanho, e fossem 2, não sei, qual peixe que é grandão? Esse dia eu comi um budião azul, que delícia.
Bicho grande, bonito, parece que passou um batom, a boca azulzinha assim. É bem provável que aquele menino não tinha 2 budião na mão, ou 2 garopas, ou 2 robalos. 2 peixes. Peixe do mar da Galileia, de médio porte, talvez pequeno porte. Uma tradução da Bíblia diz que eram peixinhos. Eu pergunto a você, 5 pães e 2 peixes, dá para aquela multidão toda? Dá, irmãos? E o que é que Jesus fez com o recurso que ele tinha nas mãos? É pouco. 5 pães e 2 peixes é pouco em relação ao que eu preciso. Mas erguendo os olhos aos céus, os abençoou. O que é que Jesus fez? Uma oração. Não pare de orar, ainda que seu recurso seja pouco, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Ele pode pegar o nosso pouco recurso e multiplicar para que o seu nome seja engrandecido. Isso me faz lembrar de uma outra história que eu vivi há pouco tempo lá em Guaranhuns. Somos uma igreja de bairro, o bairro Guaranhuns, grudado ali com Nova Itaparica, faz divisa ali com o Novo México, com Gaivotas, com Araçás, com a Praia de Itaparica, com Jockey, aquele meio ali é tudo Guaranhuns. Cheguei lá 2 anos e pouco atrás e dezenas de irmãos estavam congregados ali, talvez 50, 60 pessoas. A igreja enfrentou uma dificuldade e eu cheguei lá, novo, sem experiência, a igreja com um histórico complicado, e o Senhor foi abençoando, foi dando graça, e algo extraordinário, sobrenatural, exponencial aconteceu naquele lugar. E Deus foi mandando gente e foi multiplicando recursos e líderes, e hoje somos uma igreja ali, nem sei quanto está, os membros que eu parei de contar faz um tempo, mas no último aniversário tinha quase 600 pessoas reunidas lá. Sabe, irmãos, nós temos um projeto social, chama Construindo Sonhos. Atendemos 30 crianças, nas tardes, num projeto de contraturno. As crianças estudam de manhã e à tarde elas vão para a igreja. E a gente atende com aula de música, de esporte, de reforço escolar, aula de inglês, de espanhol, de karatê, de capoeira, de atividades lúdicas. Depende do voluntariado. A gente tem uma coordenadora remunerada, mas o voluntariado é que atende as crianças. Então, às vezes vão alunos de psicologia, às vezes vão alunos de odontologia, às vezes vão alunos de educação física, e dependendo do voluntariado, as crianças têm as atividades. E a gente dá uniforme, dá comida, dá todo o material escolar e atende as famílias de maneira integral. Quando nós demos um entusiasmo naquele projeto, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos recurso. E um irmão chegou para mim e falou: pastor, vamos fazer uma campanha para a gente comprar um carro. Vamos comprar uma caminhonete, pastor, porque a gente recebe muitas doações, e esse projeto é lindo, essas crianças, e o senhor roda por aí, prega em muito lugar, e Deus vai abençoar, e Deus vai levantar gente para ajudar o projeto, e a gente tem que ter um carro para buscar as doações. Eu falei amém, pedi a menina da comunicação, ela fez uma peça, colocamos lá a campanha do veículo, botamos uma foto de uma Hilux. Já deu para sonhar, né, pastor? O nome do projeto é Construindo Sonhos. Eu vou botar uma Pampa. Botamos uma Hilux. Campanha para comprar a caminhonete. Quanto que a gente tinha? Nada. Aí eu fui lá e dei a primeira oferta. Vamos, meu povo, tamo junto. Depois de 6 meses de campanha, quanto que a gente tinha? R$2.000. É pouco para comprar uma Hilux? É pouco. Um belo dia, uma irmã num culto de oração tocou no assunto do carro. Senhor, abre os céus e manda esse carro para a gente. Falei, opa. Quando saiu lá fora, eu cumprimentando ela, eu falei, aquela oração foi da senhora que eu reconheci sua voz.
a senhora está orando pelo carro do projeto? Ela falou, tô, pastor, mas não estou orando pela Hilux, não. Eu achei que o senhor ostentou demais. Aí eu dei aquela engolida meio de lado. Ué, minha irmã, mas... Aí ela, pastor, eu estou orando por uma Kombi. Mas uma Kombi nova. Sabe por quê, pastor? Não é porque eu discordando do senhor, não. Deus me livre. Discordar do senhor, não. Rebeldia, estou fora. É porque a Kombi, pastor, carrega produto, carrega doação, carrega alimento, carrega roupa, mas também carrega gente. E pode levar os embaixadores para o conclave, e pode levar as mensageiras, e nananã. Eu falei, tá certo, minha irmã, eu estou errado, vamos tirar aquela Hilux de lá, bota a mão na minha cabeça, ora por mim, eu estou arrependido, vamos orar pela Kombi. Que ideia maravilhosa, mas eu estou com muita raiva. Por quê, pastor? Porque essa ideia tinha que ser minha. Falei, irmãos, acabou a Hilux, agora é Kombi. A irmã falou, e é Kombi agora. E aí o pessoal já estava empolgado com a ideia de ter uma Hilux. Aí eu falei, mas uma igreja batista sem Kombi não é igreja batista completa. Então temos que ter uma Kombi, sim. Vamos orar pela Kombi. E fomos. Quanto é que a gente tinha? R$2.000. Dá para comprar o quê? Os para-choque, os pneus da Kombi, talvez. Aí eu fui pregar num evento, num retiro de uma igreja de Cachoeiro de Itapemirim. Aí eu cheguei na igreja no domingo de manhã, era Páscoa, e nós fizemos 6 horas da manhã o culto da ressurreição na igreja. Eu estava no sítio lá em Guarapari com a igreja desde quarta ou quinta-feira, mas no domingo de manhã eles tiveram lá o culto da ressurreição com o pastor Zildo, pastorzão deles, e o pastor Zildo falou, ó, eu vou fazer o culto da ressurreição, porque é o meu povo, eu vou dar a ceia. Falei, tá certo, pastor, então o senhor me libera, que eu vou fazer lá com o meu povo. Ele falou, fechado. Peguei o carro, 5 horas da manhã, vim, 6 horas da manhã, fizemos o culto da ressurreição lá na igreja, e eu falei, irmãos, eu estou voltando lá para o sítio, e o povo é de Cachoeiro do Itapemirim. Você sabe o que tem muito em Cachoeiro, irmãos? Granito. Granito. Então, enquanto eu vou lá pregar, vocês ficam aqui orando, porque pode ser que Deus se agrade de nós, e eu volto com a Kombi daquele sítio. Uma irmã fez assim, ó. Peguei, pastor? Peguei. Ainda que ninguém ore, eu vou orar. Enquanto o senhor não voltar, eu vou estar orando. Falei, então tá bom. E fui para o sítio. Aí preparei uns slides, umas fotos, uns negócios e tal. E falei, ó irmãos, projeto. Pedi ao pastor, ele deixou, eu projeto, as crianças, coisa linda, maravilhosa, vamos abençoar. E estamos precisando da Kombi. Aí ficou todo mundo assim, nós temos um bazar também, irmãos. Todo mês a gente faz um bazar para ajudar o projeto. Roupa, sapato, o que você tiver aí na sua bolsa, você vem de Cachoeiro com a bolsa, se você tiver na bolsa aí que você não quiser levar para Cachoeiro, vai ter uma mesa ali fora, minha esposa vai estar lá, você bota em cima da mesa, encheram a mesa. E deram bola, chuteira, e não sei o que, cordão e brinco. Pastor, pode dar o que você quiser, meu irmão, estamos levando. Enchi o porta-mala do carro e voltei, já foi uma bênção. Olha quanta roupa, quanta coisa, de Cachoeiro, só coisa boa. Terminou tudo, olhei para minha esposa e falei, ai, que bênção, já foi muito bom. Esse bazar aí vai render bem, só coisa de marca. E aí, ajeitei tudo, troquei a roupa e fomos almoçar. Depois do almoço, estávamos liberados. Estou lá na fila do almoço, retiro, sabe como é que é aquela fila? O povo lá, e o prato na mão, e a fila rolando. De repente chega um senhor assim de camiseta, um shortinho, chinelinha havaiana, cutucou no meu ombro e disse, ô pastor, como é que é o negócio da Kombi lá? Eu falei, rapaz, você não brinca comigo não. Aí na hora eu pensei, a irmã está orando. É, meu irmão, é uma Kombi para pegarmos doações e tal, mas eu olhei ele assim, e nós somos preconceituosos, vamos falar a verdade. Aqui na Praia da Costa não, mas lá em Guaranhuns nós somos preconceituosos. Eu olhei assim, ó, e falei, não vai sair coelho desse mato aí não.
Aonde que essa conversa vai parar? Esse homem com essa havaiana, com essa bermudinha aí. Quanto é que custa a Kombi, pastor? Eu falei, meu irmão, olha como é que nós somos. Eu nem sabia quanto custava a Kombi, porque eu imaginei assim, nós temos 2.000. Até juntar o valor, depois eu vejo isso. Só, entendeu? Eu sou equivocado, mas não sou besta. Aí eu peguei do celular aqui, ó. É o que, meu irmão? OLX, Kombi, Volkswagen, Kombi. Tá. Olhei lá uma 2012, assim, mais ou menos, tal. Olhei. Falei, 25 mil reais, irmão. Ele, 25 mil, pastor? Eu falei, Kombi é um carro de trabalho e tal, mas caro, lá. Então o senhor anota meu telefone, por favor? Eu falei, anoto sim, senhor. Para quê? Não, para quando o senhor comprar a Kombi, o senhor me ligar que eu vou pagar. Eu falei, vai pagar quanto? Ele, vou pagar tudo. Aí eu, entendeu? Quase explodindo assim, igual fogos de Réveillon. Aí eu dei aquela, pastor, entendeu? O cara maduro, centrado, equilibrado. Eu, tudo bem, meu irmão. Mas por dentro tava a Kombi, vontade de dar um pulo, pular dentro da piscina e não doidar. Eu, tudo bem, meu irmão, será um prazer. Cheguei na igreja domingo de Páscoa à noite e dei a notícia para os irmãos. Naquela semana, muitos irmãos da igreja me procuraram para pedir perdão para mim. E sabe qual era o motivo do perdão? Pastor, eu não acreditava que Deus ia dar a Kombi para a gente. Eu não orei porque eu não acreditei. O senhor me perdoa? Falei, eu? Não foi eu que dei a Kombi. Se resolve com quem deu lá. Portanto, meu irmão, nós compramos a Kombi. E não foi 25 não, foi 30. E eu liguei para o irmão que a Kombi estava zerada. 19 mil quilômetros rodados, de um mercadinho lá de perto de Roda d'Água, Cariacica, e o homem só usava para entregar compra ali perto. 19 mil quilômetros rodados, a Kombi zero, cheirando a nova. E ele falou, não vendo. Aí fechamos no 30 mil. Eu estava com 25. Os dois que a gente tinha, eu pensei, não, esses dois aí é para dar uma revisão, botar uns adesivos bonitos do projeto, da igreja e tal. E aí liguei para o homem e falei, irmão, achei uma linda, zero. Mas o homem quer 30 mil. Ele falou, pastor, quem dá 25 dá 30, pode comprar. Eu falei, granito abençoado. Foi Deus que criou os granitos, aleluia. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é um Deus que multiplica. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada. Vou piorar um pouquinho para você, tá bom? Você tinha pouco, agora você tem quase nada. Isso me lembra de outra história, acompanha comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. Eu vou ler com você a partir do 41. Primeiro Reis 18, 41. Olha o que é que diz a Sagrada Escritura. Primeiro Reis 18, 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe para comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo ou cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Eu pergunto para você, o que é que um homem está fazendo em cima de um monte,
um profeta de Deus, em cima de um morro, de joelhos, Big Bang. Fala para mim. Vocês são top demais, né? É porque é pecado ter inveja, senão sentado ali eu tava, entendeu? Se inveja desse caroço, eu virava uma jaca. Mas é pecado aí, não pode. O que é que um profeta de Deus está fazendo em cima do morro, de joelho, com o rosto na terra? Orando. Orando. Você conhece a história? Acabe é um rei desviado, maluco, seguindo as orientações da mulher doida dele. Quer saber de Deus e não sei o que, aquelas coisas. Aí o profeta, cujo nome significa só o Senhor é Deus, que El é divindade, Deus, e Ia é do Iavé, é do eu sou. Então, o eu sou é divino, o eu sou é Deus, Elias. Por isso que quando ele enfrentou os profetas de Baal e venceu, o povo gritou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Na verdade o que o povo gritou foi, Elias, Elias, Elias. Gritou o nome dele, mas o nome dele significa, só o Senhor é Deus. E ele chegou lá no rei e falou, não vai chover. Para você ver quem é que manda aqui. Não é você, nem essa mulher sua doida, é o Senhor. Só o Senhor é Deus. E não choveu sobre Israel, e a situação ficou caótica. Você conhece a história. O negócio já estava ficando feio, porque não chove, o campo não produz, as coisas ficam caras, os mais pobres não tem como comprar, começa a roubar, matar, a violência aumenta, vira o caos. Então já estava caótico. E aí ele falou, Senhor, já deu para o Acabe entender que só o Senhor é Deus. Aí ele subiu o monte, botou o rosto no chão, de joelhos, e estava orando, pedindo chuva. O texto diz que ele disse ao seu moço. Todo profeta tinha um ajudante, um discípulo. Alguns dizem que era Eliseu, outros dizem que não, senão o texto diria que era. Não importa quem era, importa que era um ajudante dele. E ele falou, vai lá e vê se a chuva está vindo. O menino foi lá, olhou, voltou e falou, ó, o céu está limpinho, vai de novo. E ele está orando. O menino voltou. Na 7ª vez que o menino voltou, ele disse, Elias, quase nada. Como assim quase nada? Obrigado, pastor. Isso significa, pode pregar mais. Eu já estava preocupado, porque quando eu desse a última golada aqui, acabou. Agora estamos renovada a unção, aleluia. Já estou acabando. Quase nada, por quê? Porque é uma pequena nuvem. Uma pequena de que tamanho? Assim, ó, palma da minha mão. Do tamanho da palma da minha mão. Como é que uma nuvem desse tamanho vai fazer chover sobre Israel? É quase nada. Mas o texto diz que Elias virou para o menino e falou, corre, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Sabe por que Elias ouviu o barulho da chuva e o menino não ouviu? Porque quem estava orando era o Elias. Se você orar, Deus vai começar a te mostrar o que ninguém vê, e você vai ouvir o que ninguém ouve, porque orar é buscar intimidade com Deus. E ele ouviu o barulho e sentiu o cheiro da chuva, e eles correram, e o texto diz que choveu torrencialmente, abundante chuva sobre Israel. Sabe, meu irmão, eu quero que você entenda nessa noite que você não pode parar de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. O recurso está quase acabando, quase nada. O amor está quase acabando, o relacionamento, o casamento, o filho está quase morrendo, está quase desviando, está quase se perdendo. Não pare de orar, que o Senhor pode mudar a sua situação. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, ainda que você tenha quase nada, e ainda que você tenha nada. Piorei mais um pouquinho. Você tinha pouco, aí você foi para quase nada, agora você tem nada. Eu fui muitos quilos a menos e cabelos a mais. Eu fui skatista profissional.
Fui mesmo, morei em São Paulo, viajei, competi, Mundial, X Games, esse negócio tudo frequentei, fui, e foto, e outdoor, e revista, e Rede Globo, foi bom. Acabou. E lá em São Paulo, num determinado momento, eu morei no centro da cidade, perto do Vale do Anhangabaú, a 24 de maio. Um prédio grande ali de kitnet, se chama Boulevard do Centro. E eu morei ali, quase 2 anos. E vira e mexe, a gente andava ali no Vale do Anhangabaú. Tem umas espécies de arquibancada, é tudo de granito e tal, e a gente andava ali. E até hoje, muitos skatistas fazem daquilo ali o seu local de convivência. E tinha um menino lá, o nome dele é Marcelo, e o apelido dele é Formiga, porque ele é desse tamanhozinho. Magrinho, moreninho, com cabelinho black power, Formiguinha. Formiguinha é uma figura, uma figuraça. E ele inventa umas coisas muito doidas. E a gente gosta dele, porque ele é carismático, ele é legal, ele fala com todo mundo, e ele foi criado na rua, literalmente, na rua. E hoje tem casa, tem carro, é skatista profissional, viajou o mundo inteiro já, e assim, pelo esporte, ele realmente teve sua realidade transformada. E o Formiguinha tinha um jeito de cumprimentar que era muito interessante. Aí chegava, né, e aí, beleza? A gente faz assim, né, e aí, beleza? Aí o Formiguinha fazia assim, ó. Entendeu? Um para cima e um para baixo, um like e um dislike. E aí, Formiguinha? Ele, tá. E aí, Formiguinha? Aí um dia eu, curioso, cheguei, Formiga, esse negócio aí que você faz aí, assim, mas o que significa? Ele, ô carioca, é assim, ó, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Porque ele morava na rua, mas ele viajava todo final de semana para competir, aí ele ficava em hotel, comia em restaurante, aí na segunda-feira ele voltava para o Vale do Anhangabaú, e lá ele ficava, dormia na casa de um, do outro, no chão e tal. Então tá ruim, mas tá bom. E eu aprendi um negócio com o Formiguinha, e refletindo sobre essa verdade no reino de Deus, eu penso o seguinte: tá ruim, mas tá bom. E com Jesus, se tivesse pior, estaria melhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque a Bíblia não nos rege nos padrões do mundo. E a Bíblia diz o seguinte: que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, você tinha pouco, você passou a ter quase nada, e agora você tem nada. Agora é que ficou bom, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E Deus não precisa de nada para trazer à existência aquilo que Ele quer fazer existir. Ele criou todo o universo, como dizem os filósofos, ex nihilo, a partir do nada. Ele disse e houve. Haja e houve. Pelo poder da sua palavra. Portanto, meu irmão, você não pode parar de orar, ainda que você tenha nada. E isso me lembra uma outra história, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Confere comigo se não é verdade o que eu estou te falando. João, capítulo 11. Olha o que é que diz. Você conhece também o texto e a história. Separei só a história conhecida para te ajudar nessa noite. João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Você conhece a história. O Lázaro ficou doente, Jesus passou por lá, seguiu viagem, ele morreu, mandaram avisar. A notícia chegou, Jesus, fala que eu já estou indo, mas não foi imediatamente, e ficou lá. E os discípulos começaram a razoar entre si, mas o que a gente vai fazer lá? E o pessoal está atacando pedra na gente, está perseguindo a gente, não vão voltar para lá não. E aí o Tomé, olha como é que a gente é preconceituoso, a gente rotula o cara como discípulo incrédulo,
que ele queria ver para crer. Ah, ele é incrédulo. Mas a gente nunca leu o verso 16 de João 11, não? Que diz que Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. O que está acontecendo aqui é que os discípulos estão com medo de voltar para Betânia por causa das pedras e da perseguição. E o Tomé foi o único crente que falou: se é para morrer com Jesus, vamos embora, eu estou dentro. Mas a gente prefere rotular ele como incrédulo. Sabe por quê? Porque nós somos incrédulos. Então a gente se faz em cima da incredulidade dele para aplacar a nossa consciência incrédula. Porque é melhor criticar do que honrar. Aí a gente se apega mais aos defeitos do que às qualidades. O cara é crente, está disposto a morrer por Jesus, mas ele pediu para ver a mão dele. Aí a gente já, incrédulo. E aí, Jesus falou: está na hora, vamos lá. Eles foram. Quando chegou, Lázaro tinha morrido 4 dias. Você sabe, a cultura judaica entendia que até o 3º dia pode ressuscitar, 4º dia em diante não tem como mais, então não tem mais nada. Nem Marta, nem Maria, nem o pessoal de Betânia, não tem nada de esperança, não tem nada de fé, não tem nada de crendice, não tem mais nada. Morreu, acabou. 4 dias, acabou. Aí alguém grita: ó, Jesus vindo lá. As 2 irmãs, você conhece, né? A Maria é de boas. A Maria deita, senta, fica ouvindo Jesus. Ela é de boas. Ela não treta com ninguém, ela não, entendeu? Agora a Marta do Rivotril. A Marta, sabe como é que é? Quando ela ouviu Jesus, ela partiu para a entrada da cidade. E o texto diz no verso 22, aliás, no 21, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Já 330 volts, ou 380. Aí no 22 diz: mas também sei, ela era, mas ela era crente. Aleluia, que os crentes doidos é crente também. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então na porta da cidade, entende? Jesus está chegando, ela: Senhor, se eu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se eu fazia uma oração, ele vivia. Agora ele está morto. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, o Pai pode fazer. Aí Jesus fala o que para ela? Toca para o cemitério. Vamos embora. O cemitério daquela época, você sabe, não cavava cova, nem enfiava em urna. Fazia dos buracos, dos barrancos e tal. Botava uma pedra, enrolava o cara numa faixa, jogava bastante perfume, tinha um antiu, assim, VIP. E aí ficava lá cheirosinho. O cara está lá dentro da caverna, lá dentro do buraco, está enterrado. 4 dias já está, mesmo com o tio Antiu, VIP, o negócio já está. Herrera, não adiantou. Jesus chega e fala: tira a pedra. Aí o povo: que é isso, rapaz? 4 dias, ou seja, não tem jeito mais não. Acabou. Tira a pedra. Mas Senhor, 4, tira a pedra. Olha o que diz o verso de número 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu pergunto a vocês: na entrada da cidade, a mulher falou com Jesus: se o Senhor pediu o Pai, Ele faz. Jesus, vai para o cemitério. Chegou, tirou a pedra, o homem saiu vivo lá de dentro. Jesus olhou para o céu e falou: Pai, muito obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? Uma oração. Uma oração. Pai, traz meu amigo de volta à vida, para que em Betânia creiam que o Senhor me enviou. Para que o nome de Deus fosse exaltado em Betânia, Jesus orou e o Pai ressuscitou o seu amigo. Você não pode parar de orar, ainda que você tenha nada, porque o nosso Deus é um Deus de ressurreição.
Não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é um Deus de multiplicação. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é um Deus de abundância. E não pare de orar, ainda que você tenha nada, porque o nosso Deus pode trazer à existência aquilo que não existe, pelo poder da sua palavra. Não pare de orar. Não pare de orar. Isso me faz lembrar de uma outra história. Posso contar, pastor? Já deu, né? Só mais uma. Eu pastoreava uma congregação em Guarapari, periferia. E tinha um menino lá muito querido, muito precioso. E ele namorava uma menina. E a menina não era crente. E deu um trabalho para trazer ele de volta. Mas ele voltou. E voltou mesmo. Ele tinha uma bateria, a gente precisava da bateria, ele doou para a igreja. Começou a tocar. Aí surgiu um baterista, ele foi para a guitarra. E começou a se envolver, e foi voltando, e todo dia ele ia lá em casa, e tome Bíblia, e oração, e o menino ficou crente, bom mesmo. Só que a menina começou a atazanar a vida dele por causa da igreja, e tomou ódio de mim, porque ele ia namorar ela, saía da casa dela, passava lá em casa, e lá em casa ele ficava, às vezes ele dormia, e ela ligava para ele, você está onde? Ele falava, eu estou aqui no Pastor Manu. Você não foi para casa por quê? O que você está fazendo aí? Você está ficando mais aí do que aqui? Não. Você entendeu já, né? Um belo dia ele chegou lá em casa de tarde e falou, eu vou terminar com ela. Eu falei, por quê, rapaz? Não tem mais jeito. Ela não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, e não converte, não tem jeito. Vou terminar. Eu falei, não, rapaz, vamos orar. Ele, não, se você quiser orar, ora, eu vou terminar. Eu falei, não, peraí, eu estou precisando de você, eu vou lá na igreja agora trocar um ventilador lá e tal, e vamos lá, vamos comigo. Eu falei, não vou deixar ele ir, porque ele vai fazer a besteira. Olha para você ver, a menina me odiava. Era um prato cheio para eu falar, né? Dá um chute nessa miserável. Mas quando a gente está em oração, Deus mostra para a gente o que ninguém vê. E eu falei, termina não, vem comigo. Aí passei na casa de um outro jovem, que ia realmente consertar o ventilador, e ele morava do lado de uma igreja. E tinha uma faixa esticada no meio da rua assim, campanha das 7, sexta-feira, forte. Sextas-feiras de Daniel. Você entendeu? Com todo respeito, eu olhei para a faixa, olhei para ele e falei, o que sua namorada está precisando aí? Por que você não vem aí e faz uma campanha de 7, sexta-feira, forte, de Daniel, pela vida dela? Falei na brincadeira, com todo respeito. Ele olhou e falou, para de zoar, velho. Falei, não, estou falando sério, rapaz, vem aí, quem sabe? Tá maluco? Aí levamos na brincadeira, o menino entrou no carro, vamos embora. Acertamos o ventilador, voltamos, o menino desceu, eu olhei para a faixa de novo e falei, não, agora é sério. Ele, já vem você com esse negócio de Daniel. Não, agora é sério. Vamos fazer nós dois, eu e você, 7 sexta-feira de oração? Ele falou, pô, velho, você não para de zoar, você é pastor, cara. Porque o povo apela, né? Quando chega no momento assim, o povo apela, você é pastor. Eu falei, então, por isso mesmo, eu estou te chamando para orar, miserável. Vamos orar, eu e você. Ela mora lá naquela beira da praia, tem aquele montezinho, um morrinho que tem lá. Toda sexta-feira tem um ensaio do louvor. Eu fazia uma abertura com eles, saía para fazer umas visitas, voltava, terminava o louvor, orava com eles, fechava a igreja, mais ou menos 10 horas da noite, sexta-feira, a gente saía. Falei, a gente vai sair do ensaio do louvor, você vai comigo, nós vamos parar na frente da casa dela, vamos estender a mão, Senhor, converte ela. E vamos lá em cima no monte, a gente ora por ela, volta, estende a mão, converte ela. E 7 sexta-feira, eu e você, um propósito nosso. Se depois de 7 sexta-feira, 49 dias, aí vai vir o Pentecostes, o dia 50, você sabe, né? Aí no Pentecostes, o dia 50, você vai chamar ela para ir na igreja. Porque 7 sexta-feira vai terminar numa sexta, a 7ª. No sábado, que é o Pentecostes, você vai lá no centro, na Cacau Show, e vai comprar uma cesta da mais cara que tiver. E vai botar um cartão bonito e vai colocar, vamos à igreja comigo amanhã?
Se ela não for na igreja e não converter, você pode terminar. Ele falou, então beleza. Eu falei, bate aqui. Pá, tamo junto. Sexta-feira, vazou a informação, porque crente tem uma língua que você já viu, né? É uma benção. Ninguém segura a língua desse povo. Não tem jeito, não tem condição. Aí, terminou o louvor, o ensaio. Todo mundo entrou no carro. Falei, vocês vão aonde? Nós vamos na oração, na oração. Falei, que oração? Na oração da namorada do Diogo. Ó, falei o nome. Eu falei, não vai não, menino. Não, nós queremos orar, vamos orar, porque queremos participar. Falei, menino, não vai, vamos. No primeiro dia foram 7. Sim, num gol, foi. Aí, na segunda, sexta-feira já tinha uns 15. Não, que nós queremos ir para a oração. Lá da praia, a oração do monte, do não sei o que. Eu falei, que é isso, gente? Vai espalhar que eu estou orando no monte e vão caçar minha carteirinha da ordem, que é isso? Não, a gente quer orar. Eu falei, ai meu Deus. Então vamos embora. Aí foi de bicicleta, de skate, de cavalo, de não sei o que, vamos embora. Aí, mesmo esquema, sexta-feira, pá, vamos subir e orar. Aí a gente tirava uma foto para registrar. Tirava uma foto. É muito legal, se você ver as fotos, primeiro dia aquele pouquinho, aí foi. Na última sexta-feira foi a igreja inteira. Tudo bem que a igreja inteira era 40 pessoas. Era uma congregação. E a gente fez uma roda, cantamos um louvor e eu falei, proibido orar por outro assunto. Só vamos orar pela vida dela. E o motivo é para Deus converter ela. Tá bom, pastor? Então vamos, eu começo, dá a volta e eu termino. Senhor, converte. Deu a volta inteira. Pá, vamos lá agora, todo mundo estendeu a Deus, 1, 2, 3 e converte ela. Aí tiramos a foto e fomos embora. No sábado ele fez o combinado. Comprou o chocolate, fez o convite e chamou ela. Ela falou, nossa, que lindo, meu bem. Nossa, precisava disso tudo não. Claro que eu vou. Aí ele me ligou felizão, ela vai. Falei, eita, é amanhã. Peguei a Bíblia, Senhor, me dá uma palavra, mas aquela palavra mesmo, é amanhã. Aí eu esqueci que na escala estava um seminarista. Tinha um seminarista que me ajudava e ele estava escalado para pregar aquele domingo. Falei, ai meu Deus. Você entendeu meu dilema? Se eu falo pro menino, deixa eu pregar, eu estou ensinando ele errado, que isso, Deus só age através de mim. Se quem converte é Deus, eu comecei a orar por ele. Senhor, usa esse menino, Senhor. Que seminarista, você sabe como é que é? Pastor acha que sabe tudo. O seminarista tem certeza. E o menino pregou, rapaz, aquele sermão de seminarista, porque Calbart, e Poutillic, e a menina lá, e eu de olho nela, ô Jesus, usa esse Calbart aí, pelo amor de Deus. O menino pregou, terminou, ela ficou lá no banco com um cara assim, de não quer nada, aí eu peguei o microfone e fui tentado a pregar de novo, porque o pastor, a gente é assim, a gente acha que o poder está na gente, e está errado, o poder está em Deus. O povo fala, ora por mim, pastor, sua oração é mais poderosa. Mentira, o poder está em quem ouve a oração. E aí eu peguei o microfone, abafei a tentação e falei, que o amor de Deus, a graça de Jesus, e e vamos embora. Fui para a porta da igreja, mas me remoendo. Meu Deus, a menina veio aqui, e eu não posso fazer nada. Oh Jesus. Aí ela foi na porta, que bom que você veio, seja bem-vinda. Ela, foi embora. Falei, não é possível. Deu a segunda-feira, eu falei, ele vai me ligar e vai terminar com a menina. Não tem mais jeito. Acabou, né? Não tem mais nada. Deu a segunda, não falou nada. Deu a terça, não falou nada. Deu a quarta, ele não falou nada. Eu falei, gente. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, toca o telefone e ele. Eu falei, ai, tá indo terminar. Fala aí, velho, você vai terminar? Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, opa, o que aconteceu? Ela falou comigo que não vai na faculdade hoje. Que ela está sentindo um negócio estranho.
e perguntou se hoje era o dia do Salmo, porque eu dirigi o culto, dei os avisos, e eu estava expondo, toda quarta-feira naquela ocasião, o livro dos Salmos. Então cada quarta-feira era um Salmo, e naquela quarta era o Salmo 87, e eu falei, você não pode deixar de vir, quarta-feira é o Salmo 87, vai lendo em casa, e vem, porque nós vamos pregar, e tá. Aí ela falou com ele assim, é hoje que é o dia do Salmo? É, por quê? Eu amo o livro do Salmo. Ele falou, eu estou sentindo um negócio tão ruim, eu acho que eu não vou na faculdade não. Se você passar aqui para me pegar, eu quero ir lá ouvir os Salmos. Falei, pega ela agora. Mas eu não tenho carro, não. Eu liguei para o pai dele, falei, empresta o carro para ele. Hoje à noite ele não vai bater, não vai dar nada. Se ele bater, o prejuízo é meu. Deixa esse menino levar ela na igreja hoje. Tem que ser hoje. Menino, quarta-feira, a igreja cheia, o povo lá, o culto começou, já estavam cantando e tal. Daqui a pouco ela entra, passou por todo mundo, sentou ali. Eu falei, é hoje. E tô lá, Senhor, é hoje. Tal. Terminou o louvor, peguei a palavra, Salmo 87, e tá. Eu não enxergava ninguém, só ela assim, ó, tá mais ou menos assim, ó. E eu, porque você tem que converter. Preguei para ela, confesso, preguei. E o povo chorou dali, o outro chorou de lá, pastor, que mensagem. Eu preguei só para ela. E antes de fazer o apelo, ela levantou e veio correndo. Falei, o que você quer aqui, menina? Briguei com ela ainda. Eu quero aceitar Jesus. Me deu um abraço, molhou minha camisa de lágrima e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E agora em junho vou fazer o casamento deles. Não pare de orar. Deus te abençoe.